Olá, boa noite, Revista do Esporte no ar. Diz pra gente, o que você gostaria de saber nesta noite de quarta? Que time o Flamengo, depois de tudo que viveu, levará a campo para encarar o Fla-Flu de logo mais? Temos, as últimas notícias do Corinthians, do São Paulo e do Palmeiras, que se preparam para as quartas de final do Paulistão. Pois temos também notícias do Santos, que amanhã volta a campo pela Copa do Brasil, debaixo de uma pressão danada. Também temos futebol europeu, claro, amanhã é dia de Europa League aqui na TV Cultura. Tem também Série A2 do Paulista chegando à última rodada cheia de possibilidades. E segura Arnaldo Ribeiro, que a noite é de Fla-Flu. E o Roberto Rivelino está em campo, hein? Tempos aí lá atrás, sim. Agora não, mas o Fla-Flu, interessante, né? E o homem é fã do Diniz, ainda vamos falar bastante disso. Eu sempre fui fã do Diniz, eu gosto do Diniz, a proposta de jogo dele me agrada muito. Bom, seguinte, a noite realmente é das boas, meus amigos, a última rodada do Carioca começa daqui a pouco, terá como grande destaque o clássico que o dramaturgo Nelson Rodrigues gostava de dizer que tinha começado 40 minutos antes do nada. Ele mesmo, o Fla-Flu, que simplesmente vai decidir quem fica com a Taça Guanabara. Bom, ainda há pouco o Rivelino falava aqui que um clássico é sempre difícil de fazer um prognóstico, mas se for por pensador, eu acho que o Diniz está bem na frente. Vou até deixar de lado essa coisa do Flu estar um tempão sem sofrer gol e tal, né? Sem dúvida, eu vejo o Diniz na frente e o outro perdido. Não tem rumo, parece que está sem rumo. Eu acho que ele está dando, para mim, Arnaldo, é a última cartada dele. Eu vou mudar totalmente, vou ver o que vai dar. Se der uma sorte, porque pode encaixar, pode dar certo, porque são jogadores também de qualidade, o time do Flamengo. Se ganhar, pelo menos, aí eu tomo a frente. Pelo menos é o que ele mostrou, porque no outro jogo que perdeu para o VAR, que eu vi uma entrevista dele, ele mesmo falando, Arnaldo, não, nós estamos no caminho certo, nós estamos com o time assim, só falta o gol, porque na hora que sair o gol as coisas vão acontecer. De repente ele tira 6. Eu acho que é muito isso, mas eu acho que é o desespero e está dando última cartada. Pois é, se você que está acompanhando o Revista não pegou bem o fio da meada, na verdade a escalação do Flamengo já saiu. Vocês viram aí que essa questão da escalação rubro-negra era realmente um tema. A gente vai encher a tela com a escalação do rubro-negro, porque o Arnaldo vai dissecar, como você gosta de dizer. Mas vem realmente com 3 zagueiros, né? Tá vendo aí Pablo, Rodrigo, Caio... Mudou tudo. Mudou o goleiro. Mudou o goleiro, mudou o sistema com 3 zagueiros. Volante da base, Igor Jesus, volante. Everton Cebolinha numa ala, o Mateuzinho na outra. O Matheus França jogando como meia de ligação e uma dupla de ataque, Arrascaeta e Gabigol. Banco, o Varela, o Fabrício, o Ayrton Lucas, o Vidal, o Everton Ribeiro, o Pedro, que eram titulares até pouco tempo. Ele pode justificar, e ele fez muito isso no Corinthians, de não repetir a escalação em jogos muito próximos uns dos outros, levando em consideração que ele tem umas quartas de final no final de semana, isso com certeza, para jogar. Mas quando o cara troca até o goleiro, por que o goleiro tem a ver com o revezamento? Aí já me estranha. E tá mais para mim, como o Riva disse, uma cartada, essa é uma escalação com a assinatura dele. O torcedor, quando entrar no Maracanã e ver esse time, falou, vai assustar. Se der certo, é o Vitor Pereira que sacou um time novo para enfrentar o Fluminense do Diniz. Se der errado, aí a coisa vai pesar. E, Vladir, hoje é curioso, né? O Flamengo, que é o time mais badalado do Brasil nos últimos 5 anos, é um time que se adapta para jogar contra o Fluminense. Porque o Fluminense montou um time, um padrão, não muda em relação ao adversário, vai jogar sempre da mesma forma. Quer dar uma olhada na escalação do Flu também para você ver? Tem também, a gente vai colocar... Eu vou adivinhar sem olhar. Eu até comentei o jogo Fluminense e Bangu no último final de semana. É exatamente o mesmo time, a mesma escalação. O jogo foi em Brasília. E esse sistema, o que mudou ao longo do estadual, Riva, foi o lado esquerdo, que ele fixou o Alexander, que é um menino que está muito bem. E o Nino, o capitão, está pendurado, né? O Nino está pendurado, sim. Tem alguns jogadores pendurados nos 2 times, né? Nos 2 times tem jogadores pendurados. Alguns jogadores pendurados do Flamengo estão no banco. E o Keno ficou como o titular do lado esquerdo. Então o lado esquerdo do Fluminense mudou um pouco. O resto do time é a base do ano passado, completamente entrosada, que a gente já conhece. Deu uma encorpada ali, né? Você vê Arias e Ganso, Cano e Queno. E você vê lá como é que está motivado o time do Fluminense. O André deu uma entrevista falando que o favoritismo, o André falou, era do Fluminense. Então, e aí, a gente estava conversando aqui também um outro detalhe antes de entrar no ar, que é muito importante, né? Essa escalação do Flamengo, apesar de ela ter sido confirmada há poucos instantes, ela já estava
né, assim, aos olhos de todos desde amanhã, o que de certa forma fragiliza um pouco o Flamengo, porque o Diniz, pensador do jeito que a gente estava falando, já pôde fazer as reflexões a respeito. Ele teve tempo para treinar esse time, porque ele fala que tem tempo, porque a desculpa sempre é tempo, não ter o tempo para treinar. Ele treinou esse time dessa maneira, porque ele está mudando radicalmente o time do Flamengo. Então, Riva, eu acho que o Vitor Pereira está se baseando mais ou menos na estrutura que venceu o Botafogo no Clássico de Brasília, que ele até não estava no banco para dirigir. Era o Flamengo reserva, mas jogou com 3 zagueiros, Rodrigo Caio e Pablo entre eles, jogou com o Cebolinha como ala, jogou com o Mateuzinho na outra ala, jogou com o Igor de volante. É curioso, porque do meio para trás, o goleiro também era o Matheus. Do meio para trás é muito parecido o time que jogou contra o Botafogo. Esse time já jogou contra o Botafogo. A dupla de ataque que é nova, Gabigol e Arrascaeta. Esse time já jogou praticamente. E por que só agora ele mudou? Pois é. Ele pode alegar de novo. Por quê? Ele Porque não podia ter feito isso com o Vasco? Poderia. Podia ter jogado contra o Vasco, ué. Eu acho que sim. Até uma condição boa que ele tinha para fazer essas mudanças? Exatamente, também acho. Agora, o que você falou da escalação vazar, que é um praxe no Flamengo, para os setoristas e tudo mais, estraga a surpresa. Porque isso é uma surpresa. Para o torcedor é uma surpresa, para os jornalistas é uma surpresa, para o Diniz seria uma surpresa. Na verdade, essa seria uma boa pergunta para o Vitor Pereira depois do jogo, né? Né? O que você achou de ter essa Alguns treinadores do Flamengo, o Rogério Ceni foi o caso, se revoltava contra o vazamento de informações internas. Isso continua, a diretoria é a mesma, as pessoas são as mesmas. Então tem essas situações, tem os informantes ali por aí. E tem um bom momento, né? O retrospecto do Diniz também é muito interessante, né? Até por causa do número de jogos. Estava vendo o Abel, o Ceni e acho que o Cuca, o terceiro, Arnaldo. Fizeram 19 jogos contra o Flamengo, venceram 2 partidas. O Diniz, na verdade, fez 6, né? Ganhou 4 e perdeu 2. É um retrospecto de um respeito. Agora, um detalhe. O Pedro acho que não vai para o jogo por causa da contusão. Isso. Ou não? Ele está lá só... Porque não é possível. Sim. Né? Porque senão seria a dupla de ataque, né? Mas porque... 3-5-2, né? Senão, é isso que eu estou falando. Porque o Arrascaeta a gente conhece, tudo bem. É um jogador que flutua, mas não é tão agudo. O Pedro... Agora, mas se está no banco, ele também tem condição de jogar, né? Porque claro. eu jogo, não tem nada, Pedro. Joga 30, 40, 45 tempo, dá para jogar. Vou botar o Pedro. Eu brinquei agora há pouco com os bons nomes da escalação que a gente viu ali do Fluminense. Fluminense que vive a expectativa da chegada do lateral esquerdo Marcelo, multicampeão com o Real Madrid, revelado pelo Flu, a gente está vendo aí, concedeu entrevista para a TV Flu. Chega ao Brasil amanhã e na sexta vai ter direito a uma apresentação no Maracanã. Já tem milhares de ingressos negociados, porque na verdade sócio não paga. Paga o não sócio R$12, tem uma troca por alimento também. Mas é um baita de um reforço. Baita jogador. Eu acredito até, Diniz inteligente do jeito que é, eu acredito, como meio, um segundo volante, eu acho que ele cai bem. Eu acho que ele na lateral só se armar um esquema para ele mais, porque ele tem muita habilidade. É um jogador que tem uma competência. Me agrada muito o Marcelo, acho que vai acrescentar muito para o Fluminense. Mas eu mudava um pouco, pela habilidade, pelo jeito que é, eu já jogava ele um pouco para dentro. Próximo ao Ganso, os dois na armação do time. Ele mais atrás, né? Ele um pouco mais atrás. O tapa, porque ele tem um tapa inteligente. Eu acho que essa possibilidade é bastante viável. E creio que o Marcelo vá para o time que o revelou, de coração, toda essa situação toda. Mas ter o Diniz como treinador, eu acho que é interessante, porque o Diniz gosta desse tipo de jogador. Fosse cair o Marcelo, com a idade que tem, na situação atual da carreira, num técnico que privilegie sistema tático, força física, provavelmente não ia, no mesmo time, poder jogar Ganso e Marcelo. Com o Diniz é bem possível. E acho que ele... Agora, é o seguinte, né? O campeonato está sendo decidido neste momento. Me leva... A minha impressão é que... Ao Flamengo também basta empate, né? Isso é bom a gente frisar. Basta o empate para a Taça Guanabara e vai começar e vale o primeiro lugar, que define o chaveamento contra o quarto. Tem um monte de coisa envolvida nesse jogo. Mas estou dizendo, pro aproveitamento do Marcelo, eu levo a crer também, pelo tempo parado, que ele vai ser preparado para o Brasileirão e para a Libertadores. E não para a reta final. Ou de vez em quando vai entrar uns 10, 20 minutos lá para sentir. Bom, ontem teve jogo pela Copa do Brasil e a Macaca ficou...
Pois é, e já que o assunto é a Ponte Preta, vamos falar do Campeonato Paulista da Série A2. No sábado, a TV Cultura transmite o jogo da última rodada e será justamente a partida da líder Ponte Preta contra o Noroeste, que está classificado já também. Mas tem muita coisa em jogo nessa última rodada. A gente vai colocar aí a tabela de classificação para a gente poder mostrar melhor a situação do campeonato à beira dessa última rodada, que terá, claro, todos os jogos no mesmo horário, sábado, 3 da tarde, com detalhe que a nossa transmissão começa sempre 15 minutinhos antes. Pois os primeiros aí, Arnaldo, estão dentro, né? A gente tem uma briga aqui depois no rebaixamento, né? Lemense e Monte Azul se enfrentam, né? O São Caetano vai ter, eu não sei se é um alívio, mas vai encarar o Linense, que já está com a situação definida. Pois é, o São Caetano precisa vencer lá embaixo. E aí a 8ª vaga, a 7ª vaga, tá aberta, né? Então tem essa briga muito grande pelas últimas vagas de classificação, né? 8ª, 7ª até a 6ª. E aí definindo o cruzamento também, né? A Ponte Preta, você vê, né, Vladir, com folga, né? Mesmo jogando a Copa do Brasil ao mesmo tempo. Sim, sobrou nessa fase, é a grande favorita a conquistar o torneio e a subir, mas no mata-mata é outra conversa também, né? Bom, o Juventus sofreu um pouquinho mais, né? O Primavera teve um momento que estava só atrás da Ponte do Novo Horizontino, né? Chegou a ter esse tipo de... E o 15 saiu muitas vezes de estar no grupo dos 8 primeiros e... Exato, e a gente falava, né, do início, porque Ponte Preta e Novo Horizontino estão na Série B do Brasileirão, né? São times que vão jogar a temporada toda, eram favoritos, né, no início, confirmaram a primeira e segunda posição por enquanto, mas aí que tá, né? Só vão subir 2, não vai caber todo mundo na história não, então tem muito... O funil promete daqui para frente. Pois é. E Libertadores, sim, esta quarta tem também terceira fase. Essa sim é pré-grupos, né? Passou, tá lá. Atlético Mineiro e Fortaleza chegaram até aqui, finalizando bem a segunda fase, né? Depois ficaram os dois no empate, sem gols nos jogos de ida. E tá aí para vocês, então, o Milionários hoje, daqui a pouquinho, né? Com o Galo e depois o Fortaleza enfrentando o Cerro. O Atlético depois a volta fez 3-1, Fortaleza 4-0, né? Mas aí, né, Riva, aí agora é outra conversa. Outra conversa porque são times mais tradicionais. Tudo bem, não são... o Cerro Porteño já foi finalista de Libertadores. Já foi mais do que né? Os dois já foram mais do que são, mas são times chatos. O Atlético jogar na Colômbia no primeiro jogo é difícil. É difícil. E a qualidade, né, do jogador colombiano. Exatamente. Sempre teve qualidade, é um time enjoado. Apesar que o estádio é maravilhoso. Eu já tive a felicidade de jogar em El Campín. Era eliminatória até, fizemos uma eliminatória. Mas vai pegar um adversário difícil, um adversário que tem qualidade. Não, e até os resultados que eu citei dos jogos de ida, da outra fase, na verdade mostram. Os dois empataram. Mesmo que o time, teoricamente, ninguém conseguiu fazer o resultado fora. Né? O Fortaleza, dessa vez, faz o primeiro jogo em casa, né? É fundamental que ele abra uma vantagem. Aí sim, aí tende a abrir. É uma coisa, até a gente fala, né? Não é... Até o empate, o Atlético não perdeu. O empate não é mau resultado para o Atlético, descer na sua casa. Aí ainda é possível. Bom, vamos fazer um intervalo, já voltamos com as últimas notícias dos times paulistas que irão fazer no final de semana. E na segunda, os jogos únicos das quartas de final do Paulistão. Vamos falar do Santos também, que amanhã estará em campo pela Copa do Brasil. E traremos todos os detalhes da partida entre Manchester United e Betis pelas oitavas da Europa League, que você vai acompanhar com a gente aqui na TV Cultura amanhã à tarde. Até já. Mesmo o Knight ganhando do Betis, não vai apagar, não, a derrota do Celtic pro Liverpool. Ele teria que ser campeão. Vai ser campeão da Europa League? Europa League? Aí então, eu ia brincar com o Arnaldo perguntando o seguinte, se não tem nenhum efeito o fato também de ter conseguido tirar o Barcelona, né? Porque também é uma claro moral, que tem. Né? Sim, agora o Barcelona caiu numa fase ainda lá atrás, é o que o Riva falou. Agora, o funil da Europa League é agora. Então, o Manchester United chegou num momento, de fato, fazia do Natal para cá uma temporada, só vencia praticamente. Ele ousou tentar ganhar os 4 títulos que eles disputavam. Então, ele ganhou a Copa da Liga, está nas finais da Copa da Inglaterra. Você está querendo dizer o quê? Que tinha que ter Europa League? Tinha que ter algum preço isso? Não, uma hora paga mesmo. Sim. Você vai repetindo o time e tal, vai repetindo o time, vai cansando, vai machucando, vai cansando, vai machucando.
E agora, na Premier League, está em terceiro, mas esse 7-0 tá colado nas costas. Pois é, de repente, o pessoal que está acompanhando o programa, nem todo mundo sabe, embora tenha sido tão retumbante o 7-0 que levou do Liverpool, que é difícil. Mas a gente tem aí os gols também no final de semana. Champions League na Liga Espanhola. É um time que o técnico é experiente, tem muitos jogadores experientes. Os brasileiros, William José, Luiz Henrique, tem o Guardado, o mexicano, que é experiente, tem o Joaquim. É um time chato. É um time que vai dar dificuldade para o Manchester United. Bom, eu falei no início do programa que essa era uma quarta das boas. Foi dia também do PSG encarar o Bayern de Munique pelas oitavas da Liga dos Campeões, sem Neymar e depois de ter perdido em casa por 1-0. Hoje voltou a perder, dessa vez por 2. A outra partida de hoje foi entre o Tottenham e o Milan. O time italiano tinha vencido na ida em casa por 1-0 e hoje deu mole pro azar, hein? Mas passou com 0-0. E ontem se classificaram, a gente vai ver aí também para as quartas, Benfica e Chelsea. Bom, quando eu falei que o Milan tinha dado chance para o azar, porque o Manhã acabou defendendo uma cabeçada do Harry Kane no finalzinho. E também confesso para vocês que achei que o Mbappé ia fazer mais diferença hoje e não fez, né? Futebol não tem mais isso, não, cara. O Messi e o Mbappé juntos não fizeram um gol no Bayern em 2 jogos. O rival, você tem um time, não adianta você chegar lá, tem os 2 melhores jogadores do mundo, põe para jogar. O Paris Saint-Germain, o projeto Paris Saint-Germain mostrou que não funcionou. Então, às vezes o dinheiro não traz toda a felicidade do mundo. Toda a felicidade do mundo. Mas eu vi gente ainda. E é bom que o dinheiro não mande assim, né? Ainda eu vi comentários de que o Neymar foi até bom ter Paris Saint-Germain. Que o Neymar não vai jogar, porque aí ele se fortalece o meio de campo, aí se fortaleceu. Como é que você tem um jogador com o Neymar? Você vai ficar, vai deixar fora, vai deixar no banco. Meu Deus, isso aí é um absurdo. Meu ponto de vista, eu vendo futebol. Não tem o menor cabimento. O que o Arnaldo acabou de falar, realmente a gente fala tanto do conjunto, né, do coletivo do futebol, realmente a partida entre os dois foi a... Não, as 2 partidas mostraram isso, né? Então, de novo, acho que é importante frisar que com os 2 melhores jogadores do mundo, o PSG não marcou um gol no Bayern. E o Bayern, sem o seu principal jogador, Mané voltou, com jogadores suspensos hoje, mas o conjunto do Bayern funciona. Então, e avançou com méritos totais. E você tem um reflexo hoje do nosso futebol brasileiro, o Palmeiras. É isso aí. Aí você me deu a deixa. Então vamos aqui pro futebol de São Paulo, mas vamos começar com o Santos, que depois de ter feito a pior partida sob o comando do técnico Odair Hellmann, na definição do próprio treinador e ter sido humilhado no Paulistão, o Santos volta a campo amanhã, 9h30 da noite, vai enfrentar o Iguatu do Ceará pela Copa do Brasil. Para passar tem de vencer, né? Não tem mais aquela questão do empate. Passar um dos times, terminou empatado, é pênalti. E aí, Arnaldo, a gente separou também porque a fase do Santos é essa, né? A gente separou uma manchete do time santista que a gente vai ver aí, que é falando do Zanocelo, pedindo afastamento do Santos, porque está descontente com a reserva. Seria que em dezembro o Santos desembolsou uma baita grana para poder renovar o contrato dele, que vai até 2027. A situação do Santos vai por aí, né? É até estranha a situação mesmo, porque com o Odair ele não teve espaço, mesmo com a contusão do Sander. Ele se machucou, né? O Sander se machucou e ele não teve muito... Aí é uma questão de comando, né, Vladimir? Acho que... O comando do Santos vem... E os recados estão vindo aí. Cuidado com esse time, do jeito que está o Brasileirão. Cuidado, Santos, hein? Então, aí o Santos não vai ter o Mendonça, não vai ter o Joaquim. Né? É uma situação meio... Mas vamos lá, hein? Tem a questão da saída do Ângelo, que treinou hoje, todo mundo achava que não ia, de repente ele vai estar no banco. Eu duvidava até que ele fosse jogar por causa dessa questão de todo o interesse que está despertando, que é outra coisa também que pouco a gente fala. Você tem um jogador desse que o Flamengo quer pagar não sei quantos milhões, né? Ofereceu quanto? 12 ou 13 milhões de euros. 12 milhões de euros. E não é utilizado no Santos? Não, ele tá vindo de lesão, né? Mas, na verdade, eu achei que... Olha a necessidade de... Se você está no banco, aí eu tenho um conceito. Estou no banco, eu tenho condição de jogar. Porque eu jogo 45 minutos, pelo menos eu jogo. Começo a jogar. Meu ponto de vista... A coisa mais incrível disso, Riva, é que para fazer essa transação com o Flamengo, o Santos tem que comunicar ao Barcelona. E por quê? Porque o Barcelona tem a preferência. Por que o Barcelona tem a preferência? Porque o Santos foi para a corte, porque quando vendeu o Gabigol, o Barcelona também tinha preferência, ele vendeu sem respeitar isso. E, na verdade, a punição foi a multa
e dá a preferência de 2 jogadores. Deu a do Kaique e a do Ângelo, que agora está pendurado nessa. Pra você ver a situação, tá tudo errado, né? Não, tá bem diretoria o Santos. Então, tá bem de comando. E o Palmeiras, de quem o Riva falou agora há pouco, que abre as quartas de final do Campeonato Paulista no sábado contra o São Bernardo, segue se preparando para o duelo, único invicto. O Verdão, a gente está vendo aí, tem o time descansado para o importante duelo, mas hoje o que deu muito o que falar foi a entrevista que a presidente Leila Pereira concedeu para a ESPN, né, em que confirmou as negociações com o volante Alan do Atlético Mineiro. Uma boa, Arnaldo Ribeiro? É uma boa, ótimo, é um ótimo jogador, só que para tirar do Atlético é difícil. É como você tirar um jogador titular dos seus principais rivais da temporada. Sabe que eu acho que ela falou nessa entrevista uma coisa que é mais importante que isso, que foi menos falado? Que ela falou que não vai vender ninguém. Não vai vender ninguém e tem cautela. E não vai comprar qualquer um e não vai governar segundo torcida organizada. A entrevista boa dela, foi muito sincera, muito honesta, muito centrada. E o Abel mesmo falou, não adianta você trazer um aqui, para trazer para mim ainda experimentar, eu prefiro a base. Eu quero ver um jogador para resolver o problema do Palmeiras. E eu acho que o Palmeiras está certíssimo. E a Leila falou, calma. E se você analisar o time do Palmeiras, tudo bem, precisa, mas é um time forte. Um time forte. Na verdade, chegou num ponto que está tudo mais ou menos equilibrado, os encaixes são mais fáceis, né? Não tem que refazer tudo. E o Corinthians, que faz no domingo o jogo dele contra o Ituano pelas quartas de final do Paulistão, tem a confiança um pouco abalada com a notícia, né, de que o maestro do time, Renato Augusto, está fora do duelo com estiramento no ligamento do joelho. Na verdade, o clube falou que... Não falou que ele está fora do jogo, falou que vai ser feito o acompanhamento diário, mas realmente é preocupante. Puxa, você preocupa? É o pensador, né, do time. O time é um jogador... Agora, é o mesmo joelho que ele já teve aqueles problemas, né? Bom, isso é uma boa questão, não sei de fato, né? Ele vinha conseguindo uma sequência grande, né, Riva? Sem lesão. Vinha bem. E tem um jogador que está voltando, que é interessante, que é o torcedor correndo muito bem, que eu acho que pode ser aproveitado, que é o Paulinho. No lugar dele, né, Riva? É interessante. Eu acho que não adianta pegar o Giovani, mudar para cá, pode só tirar um pão e pronto. Já o Giovani está se dando bem com o Rony e continua. Ou então põe o uruguaio, eu esqueço o nome dele, o argentino ali. Fausto Vero. Como é que ele chama? Fausto Vero. Também é um bom jogador. E do chamado trio de ferro aqui da capital, São Paulo será o último a entrar em campo. O tricolor pega o Água Santa no estádio palmeirense o Allianz na próxima segunda, 8 da noite, tirando a controvérsia, por exemplo, dos comerciantes e torcedores ali. Está tudo certo, né? São Paulo estará confortável, Arnaldo Ribeiro? O Ceni disse que sim, né? Antes de saber onde seria o jogo, ele já falou que queria jogar lá porque era o melhor estádio, apesar do gramado sintético. Isso. O Rogério e o Abel participaram dessa decisão de Palmeiras no Morumbi e São Paulo no Allianz Parque. Os dois técnicos indicaram os estádios. E o São Paulo ainda vai fazer um treino na véspera para adaptação do gramado sintético. Mas Arnaldo, o São Paulo tem o gramado sintético no CT, que eles treinam também. Em Cotia. Tem que ir lá, né? Mas, enfim, acho que a principal notícia são os jogadores que voltam de contusão, né? Como o Arboleda e talvez o Erisson, não para começar o jogo, mas para ficar... Então tem um elenco menos esburacado. Tem o Diego Costa também, não é? Então. O Diego Costa há muito tempo sem jogar, né? Não joga desde a final da Copa Sul-Americana. Talvez fique no banco. E a questão do Allianz, que não está certo ainda, tudo isso já, não? Desde a final Sul-Americana. Desde outubro o cara não joga. E essa questão dos comerciantes, tudo bem, tem ali no entorno do Palmeiras uma coisa, até entendo que a nossa realidade às vezes gere preocupação, mas o comerciante também tem que pensar que vai ter o jogo do Palmeiras e do São Paulo, vai ter movimento 2 vezes. Conversa isso aí, né, Vladinho? Quantas vezes o São Paulo mandou jogo no Parque Antártico Antigo? Quantas vezes o Palmeiras acabou de ir lá no Morumbi? Jogava, conversa, isso aí não muda nada. Conversa fiada. Agora a questão é, até agora, não saiu, preço dos ingressos, sistema de venda, os caras deixam para a última hora, dá confusão. Pois é, não ajuda, né? Só um detalhe, beijo às mulheres do Brasil. Sem dúvida. Beijo. Rivelino, você foi bem demais. Eu ia até brincar com vocês que ia roubar a bola dos dois para fazer uma homenagem com o tempo devido. Pois é assim, o Dia da Mulher, fica aqui a nossa homenagem na figura de algumas que vocês verão aí que andaram e andam brilhando no mundo esportivo. A trilha sonora também é uma homenagem à titia Rita Lee, a quem a gente aproveita também para mandar as melhores vibrações possíveis. Juízo, torcida brasileira, uma ótima noite de quarta.